Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo, aqui pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar sobre marketing digital e para isso eu trouxe uma super convidada, Fernanda Luque, que é especialista em marketing digital e vai trazer mais a respeito dessa nova tendência que já tem um certo tempo. Bem-vinda, Fê. Obrigada, Zig, foi uma delícia esse convite. Eu sabe que eu adoro compartilhar o conhecimento, poder ajudar, então estamos aqui. Que bom. Fê, para já início de conversa, todos sabem que estamos passando ainda por um momento de pandemia e isso fez com que muitas pessoas revissem a sua forma de encarar o seu negócio. Então, pessoas que ainda não estavam nesse meio digital, elas se obrigaram, não tiveram nem alternativa, né? Elas foram obrigadas a se adaptar. Fê, fala pra gente... como é que foi para você que trabalha com isso, esse período de transição? Para depois a gente chegar hoje, né, para falar um pouco sobre essas pessoas que ainda estão no processo de transição. Como é que foi aquele período inicial? Os teus clientes que ainda não estavam no digital e que tiveram que se adaptar? Primeiro momento, aquele grande choque, como para todo mundo em tudo, né? Veio o lockdown, veio aquela parada geral. Então, dos clientes que nós já atendíamos, ou seja, que já estavam na comunicação, já utilizavam do marketing de uma forma estruturada, estratégica, a primeira semana mesmo que a gente teve do lockdown foi aquela loucura. E agora? A gente tem que trocar toda a nossa estrutura de comunicação para ontem. Então, os 3 primeiros meses foram mais assustadores. Especialmente a gente atende clientes tanto com lojas de produtos que permaneceram em consumo e outros que zeraram o faturamento. A gente tinha empresa da área de eventos, hotelaria, que teve uma queda gigante. Então foi realmente um caos, digamos assim. Mas que dentro do marketing digital começar a entender, e mesmo eles que já tinham o cuidado, foi uma fase de transição e aceleração muito grande. Né? Então, porque a gente está num outro momento, a gente já vinha no caminho, só que a questão é, aquilo que já era evidente, às vezes até mais para quem é o profissional do mercado, mas tinha uma resistência empresarial ou até do próprio consumidor, que é o marketing humano. Então, é cada vez mais um para um, você entender de comportamento, de você entender de relacionamento, porque às vezes as pessoas pensam no marketing digital, redes sociais, ou site frio, enquanto que é exatamente o contrário disso, né? É uma forma de se aproximar de um caminho, como eu falei, sem volta, e que as pessoas cada vez mais estão em casa, elas, mesmo que não tivesse isso, esse é um caminho que a gente sabe que as pessoas cada vez mais vão estar em casa e vão buscar, como a gente conversou antes de começar o programa, para alguns que ainda não era algo natural, tiveram que quebrar essas objeções, tiveram que ressignificar paradigmas em relação a esse consumo, né? Em relação a consumir um produto, um curso. Não, mas eu me sinto inseguro pela internet, eu me sinto seguro em passar o cartão. Aí depois, como se viu obrigado, isso acabou que na marra a pessoa teve que se adaptar. Porque você não tinha alternativas. Então, ou você comprava online ou você não comprava, você não consumia. Alguns nem mesmo em supermercado, principalmente ali nos primeiros 3 meses, né? Às vezes as pessoas nem iam ao supermercado, então quem nunca tinha feito uma compra passou a fazer. Nós tivemos aí no processo empresas que eram loja física, que não vendia via redes sociais, que não vendia por WhatsApp, enfim, era só lá no atendimento padrão, na sua loja física, recebendo o cliente e tal, e nesse período se viu obrigado a aprender, ou então o faturamento zerava, basicamente. Nesse processo, começaram a fazer, começaram a vender, começaram a entender quem era o seu público em uma rede social e outra, porque há diferença. Há diferença de comportamento, há diferença de idade. Então, um produto que é bem vendável no Instagram, às vezes não é no Facebook e vice-versa. Ou que é muito comum eu ouvir dos empresários Facebook já morreu. Não, talvez tenha morrido para o teu perfil, você enquanto pessoa, teu público, mas quem é o teu cliente? Né? Então, tem clientes nossos que vendem mais via Facebook do que Instagram. E outros que o Facebook total abandonado. Assim, estou falando nas 2 redes mais comuns, mas também como tem aqueles que
A estratégia a gente foca completo em LinkedIn, enfim, e outras, Pinterest, enfim, né? Tem comentando aqui as mais corriqueiras. Mas, então, precisou desse movimento ser muito mais rápido e com isso a gente pôde ajudar em estratégias e aí estratégias, todo mundo pensa, são as técnicas, são códigos. Sim, também estão dentro da estratégia. São os gatilhos. Exatamente, você aprender a como se comunica, a como escrever para este público, mas para isso você tem que conhecer quem? O público, né? E aí a gente não fala mais só conhecer qual é a região, qual é a idade, qual é o gênero. Qual a dificuldade específica daquele público. Exatamente, qual é o comportamento daquele público. Então, o teu produto resolve o que para ele? Né? É ele sentir menos dor no joelho? É ele sentir menos, enfim, é dar algum prazer para ele? Então, é isso que você tem que passar a ser percebido. E aí você oferta o teu produto. E normalmente o que a gente vê é o contrário. Né? Você vai lá, coloca, eu digo que é a panfletagem online. Você está só lá colocando o teu produto, mas o que ele soluciona? O que você ajuda? E isso fica mais evidente ainda quando a gente fala, então, em serviços, porque é algo menos palpável, né? Então, é mais evidente ainda. E fazendo esse processo, por exemplo, nesse caminho, teve gente que a gente conseguiu aumentar 20%, 30% do que faturavam em um mês. Então, é o olhar para a pessoa. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Fernanda, o que você acha que mudou mais rápido no marketing? É a percepção do humano. Né? Então, cada vez as ações, mesmo que pense em grandes empresas, mas é nível nacional, é nível mundial, mas cada vez mais o contato, a comunicação vai ser regional e pensando mais as características das pessoas daquele lugar. Como elas reagem, o que elas desejam, o que elas querem. Então, cada vez mais a gente também tem que olhar para as métricas. Que como é que a gente vai também muito saber disso? Olhando para os dados, que aliás, você já me conhece bastante, sabe que eu amo, né? Porque dali a gente toma as decisões. Não mais no eu penso, eu acho. Explica para quem está vendo que não entende o que seriam as métricas. Calma lá. Pelas redes sociais, pelo Google, pelo teu site, você tem como medir quem olhou, quem clicou, em que tipo de assunto ele tem mais interesse, ou, por exemplo, entender qual é o teu produto de entrada. Né? E isso já é uma estratégia que é antiga, mas nos canais digitais você consegue medir isto melhor. Então, o que é produto de entrada? É aquele que é a tua isca, você vende e depois você pode ter uma sequência de vendas. Né? Que tipo de assunto que mais gera interesse? Então lá a gente consegue ver também qual é aquele que clicou ou visualizou ou quantos segundos do teu vídeo explicativo ele assistiu. Então, que realmente tem interesse. Sim. Né? Porque algumas pessoas têm preocupação com eu preciso ter 10, 20, 30, 40, 50 mil seguidores. Não, e vão lá e compram uma base de seguidores, não façam isso, não rasguem dinheiro. Porque esses seguidores vão comprar de você, vão gerar faturamento para você? Não. E muito pelo contrário, ainda vão confundir lá o algoritmo. Então, quando você precisar fazer uma oferta efetiva, assertiva, direcionada para o seu público, você não vai conseguir ter os dados suficientes. Por quê? Porque tem várias pessoas ali que não são o seu público. Exatamente. Porque o algoritmo, ou seja, lá a maquininha que está por trás, vai entender que aquele perfil que hoje te segue, que você comprou e que não vale nada, que nunca vai te comprar, é o teu perfil de cliente com quem você está conversando. Então, na hora que você colocar dinheiro patrocinado, ele vai entender que aquele é um perfil ok e vai procurar semelhantes. Logo, você vai rasgar dinheiro mais uma vez. Sim. Então, não. Construa, é lento? Pode ser lento, mas construa com qualidade, né? Exatamente. E nos patrocinados, você tem muito filtro para direcionar por ali. Não aquele botãozinho assim, que eu sei que é tentador, que tem embaixo do post que fala impulsionar. Ok, é um começo, tem alguns filtros básicos ali, mas aí um pouquinho mais a fundo, não é difícil, não tenha
temor, assim, do tipo, nossa, essas coisas, esse mundo de código. Tem vários tutoriais na internet, no próprio Facebook tem tutorial, para quem usa mais aí o Face e o Insta, quem está começando, tem tutoriais, e vai na área lá de patrocinados mesmo, de gestor de patrocinados, porque tem muitos filtros para você utilizar que vão direcionar e você realmente vai encontrar o perfil do teu cliente. Quanto a isso, eu tenho uma ressalva, Fê. Tem muita questão de bloqueio, de conta de anúncios, e quanto mesmo você assistindo, às vezes, tutoriais, buscando informação, às vezes coisas que não tem sentido nenhum e eles bloqueiam. Eu vou te dar um exemplo, tá? A palavra colérico, que é uma palavra de um temperamento, e eu já tive bloqueio, não no Instagram e Facebook, se eu não me engano não, mas no YouTube, em função da palavra. Porque eles consideraram essa palavra como se fosse algo... Um palavrão. Um palavrão, colérico. Então, olha só como isso daí é delicado. Tem. Porque às vezes, eu sei que no YouTube não, porque eu tenho conta verificada e tal, mas no Instagram e no Facebook eu não sei, mas no Instagram eles bloqueiam mesmo e não querem saber. Você fica com a conta bloqueada. Sim, tem. Fala um pouco pra gente sobre isso. E você falou aí, não sei, no Facebook ou Instagram, é o mesmo gestor, tá? Não, eu sei, do Facebook. E aí tá, tipo, funciona igual a regra. Mas eu nunca não sei no Facebook. Sim, mas só para o pessoal saber, assim, a regra é a mesma. Então, mas tu pode pedir recurso de análise, que às vezes eles te atendem, outras não. Quando você é agência, ok, normalmente eles dão um retorno mais rápido, mas também não é garantia, porque a gente acaba tendo um atendimento diferenciado de você quer uma conta sozinho e quando você gere várias, né? Como também tem várias outras regras. Por exemplo, se você aparece muito de pele, certeza, bloqueio. Não pode, porque eles acham que é algo pornô. É o caso. É bem isso. Então, não, porque às vezes setor de joias, por exemplo, semi-joias, enfim, que às vezes quer dar um close no colar, quer dar um close numa pulseira, mas aí vai aparecer muito do braço, vai aparecer muito do colo. Hoje não é o caso que eu tô com a camiseta bem fechadinha, mas, por exemplo, se você dá bloqueio. Então, tem umas coisas assim que não tem. Área médica, área odontológica, tem muitos bloqueios. Enfim, você tem que começar a entender também do teu segmento, das regras que pode, o que não pode. E mesmo você entendendo, tem alguns, é o caso do colérico. Tem alguns que, exatamente, o caso tem que abrir chamado e pronto. É uma luta. E mesmo assim, é uma luta. Às vezes eu entendo porque tem pessoas que têm objeção tanto, pessoas que já estão lá, mas o importante é não desistir, tá? Sim. É continuar, porque assim, vai ter sempre. E na maioria dos casos, quando entra com recurso, eles liberam. Exceto esses exemplos que eu dei agora de pele e tal, mesmo que não seja algo agressivo, desde que não seja, mesmo assim, isso eles não abrem, não adianta. Então, você já tem que cuidar antecipadamente, assim como, por exemplo, às vezes tem gente que quer passar mensagem demais na imagem. Eles também, isso reduz o quanto você é mostrado, tanto no patrocinado quanto no orgânico. Então, por exemplo, se passa mais de 20%, tu tem a imagem para o teu post. Se mais de 20% da área que está no teu post é texto... Ah, tá, sim, é escrito. É escrito. Como é que ele vai identificar? Porque não, ele identifica. Né? Então, ele reduz, ele pode até permitir que você patrocine, por exemplo, mas ele vai reduzir, ele vai te cobrar mais caro. Sim. E por que ele vai te cobrar mais caro? Porque já existe teste que, na verdade, há menos engajamento das pessoas... Com mensagens com texto. Quando tem mensagem de imagem com muito texto. Às vezes as pessoas pensam, mas aí eu estou passando mais informação, é mais rico, normalmente é o que a gente escuta. Mas não, é mais poluído, é muita coisa. Então, pense bem em qual é a mensagem principal, gatilho, assim, para a pessoa entender o que você está conversando, para atrair o suficiente para ela ler, então, no post. Não queira passar tudo na tua imagem. Sim. Isso é uma dica que a gente vê que as pessoas se perdem muito, sabe? Que daí acho que vão ganhar mais, estou passando mais informação aqui, porque todo mundo tem preguiça de ler, é verdade. Sim. Né? Mas então você tem que pensar muito estrategicamente que mensagem que está junto com aquela imagem. E aí é interessante a questão do público, porque
eu, por exemplo, particularmente eu gosto muito do público do YouTube, porque são aquelas pessoas que estão, de fato, procurando conteúdo, elas não estão ali só olhando, como é o caso do Instagram e o Facebook, elas estão procurando o conteúdo e elas engajam, assim, no meu caso, elas engajam mais ali com aquele conteúdo, elas colocam as questões que elas querem ser trabalhadas ali, e eu gosto muito desse público do YouTube. E o que eu percebo ali? A diferença, né, que a gente tem que entender o nosso cliente em relação às redes. Por que as pessoas se abrem mais no YouTube? Por que elas não têm vergonha de muitas vezes colocarem situações da vida dela, até para o especialista ali ajudar? Que no Instagram tem aquela coisa da pessoa ir lá e xeretar a outra conta e ver, né? E no YouTube não. Você está mais preservado. A pessoa ela pode colocar ali, porque não tem do outro ver o comentário, ir lá olhar na rede social do outro, não existe isso. E uma coisa que você falou que é muito importante você tem o público que está mais interessado, ele realmente vai em busca do que ele quer conhecer mais no YouTube. Porque quando a gente está nas outras redes, como o Face ou o Insta, às vezes a gente está para o lazer. Você está por lá assim, vendo das coisas dos amigos, passando tempo. Claro, aí veio um post que te atraiu, que é uma necessidade sua, vai te mobilizar. Mas quando a gente está no YouTube, em geral, a gente também pode estar lá por lazer, mas a gente está escolhendo o quê? Eu sou uma consumidora de YouTube. A gente está escolhendo o quê? Muito mais do que Instagram, Facebook, e por isso ele é uma falha. E por isso quando você consegue criar essa autoridade lá, tem a tua frequência lá, você está contribuindo, você também está contribuindo com mais riqueza. São vídeos normalmente mais longos do que estão nos outros, então a tua entrega é mais qualificada. Você não fica com aquela preocupação, tem que ser rápido. E por isso que a gente tem, às vezes, corta, né, os vídeos maiores e coloca no Instagram, porque realmente o Instagram, ele é uma rede que é para consumo mais rápido. Aí ele muitas vezes vai funcionar como isca, uma atração, e leva para o conteúdo completo no YouTube. Show, ele é complementar. A entrega maior, a entrega mais qualificada, né, vai estar lá dentro do YouTube, que pode ser canal aberto ou não. E outra vantagem que tem também, por exemplo, o patrocinado dentro do YouTube, ele tem um valor mais baixo do que nas outras redes. E ainda existem outras estratégias que ser utilizadas de X segundos e tal, bem no início, mas ainda reduz o teu custo. Então, onde que está às vezes a pegada que muitas empresas não vão, muitas pessoas não utilizam esse canal estrategicamente? Medo de gravar vídeo. Esse é o número 1, a barreira de se expor, né? Que a gente lá no... O pessoal vai parece em treinamento lá nos stories e IGTV. É impressionante que eu já vi pessoas que fazem stories direto, fazem vídeo, mas bloqueia quando é, por exemplo, para dar uma entrevista ou quando é para gravar um vídeo para o YouTube. E se a gente for parar para analisar, é a mesma coisa. É a mesma dinâmica, só que é uma entrega maior. Sim. Né? Então a pessoa fica mais preocupada. Eu não vou falar 15 segundos, porque o outro eu vou falar 1 minuto, tá, eu vou falar 3 minutos, eu vou falar 4. E onde a gente percebe que a maior barreira de seguida, o que é? Mas o que os meus colegas vão pensar? Isso eu acho absurdo. Mas é o primeiro ponto. Quando a gente conversa, é o primeiro ponto. Eu sempre digo, gente, não se preocupa com o teu colega de profissão vai pensar. Parece coisa de criança, né, gente? Mas é a aceitação. Mas não é aquela coisa de criança. Quando a gente é pequenininho, isso tem a ver com maturidade emocional. Eu falo muito isso no meu canal do Instagram, lá na minha página do Instagram, como eu também falo muito no YouTube. A gente tem que entender que nós temos que ser maduros emocionalmente. Todas as atitudes, comportamentos, pensamentos que nós temos que se associam à infantilidade, que essa é uma forma de infantilidade. Quando a gente era criança a gente tinha isso, né? Mas aí vão ficar de mal comigo, porque realmente no meio, assim, quando a gente é criança tem essas coisas, vão ficar de mal, ou não vão gostar, ou vão me criticar, ou vão rir de mim. Quando a gente é adulto, a gente entende que quando acontecem essas coisas tem a ver com o outro, não tem a ver conosco. Tudo que acontece está mais no outro do que refletido, sendo identificado em nós. Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com autoconfiança, com autoestima, porque isso é a base. Quando você entende que o teu valor não está na consideração do outro, você segue em frente. Aí começa a quebrar essas objeções. Logicamente que tem pessoas, aí varia muito do temperamento, que tem alguns temperamentos que isso é mais difícil,
Só que existem estratégias para lidar com isso, de modo pontual, assertivo, para fazer a pessoa sair daquele ponto. Porque, na realidade, quem fica em sofrimento é quem não consegue evoluir em função da opinião do outro. E isso tem total relação da parte lá da infância, inclusive já li também bastante sobre a parte comportamental. Até um livro, não sei se era bem esse nome, mas era Criança Superdotada, se eu não me engano, mas que fala, porque isso vem, citou os exemplos com os amigos, mas vem desde a tua aceitação de que você quer conquistar o amor dos teus pais. Sim, enfim, isso dá para entrar algo bem aprofundado, mas eu sempre coloco, gente, olha só, e o primeiro momento é que estão preocupados com um colega de profissão ou concorrente que vai ver os amigos ali próximos, mas você vai estar vendendo, você vai estar ganhando, você vai estar faturando com isso. Aí é onde o pessoal começa a trocar e vamos lá. E vai, timidamente, começa a fazer. Hoje, antes tinha aquela outra barreira que tinha, era que tem que ser uma super produção. Gente, claro que tem que estar com uma iluminação ok, um áudio ok, mas tem vídeos excelentes realizados com um bom celular. Sim. Você posiciona o teu celular, cuida da iluminação ali, tem uma vários janela, lugares. né? A pessoa fica na frente de uma janela. Logicamente que o ideal é que quanto melhor você puder fazer, faça. Mas no início, todo início, ele tem todo o começo, né? Todo o processo, todo aquele negócio de sucesso, ele teve um início. Sim. E esse início não tinha todas as condições perfeitas de iluminação, de equipamento, de tudo. Teve um primeiro passo. Tem um vídeo que eu sempre indico no meu canal, que é o da conta emocional. Isso eu sempre indico. E ele é um dos meus primeiros vídeos gravados. E assim, é um vídeo que, por exemplo, ele tem um corte mais seco, porque eu estou gravando ali com o celular mesmo, então eu faço uma pausa maior, que é totalmente diferente dos vídeos que eu faço hoje. E isso faz parte desse processo, da gente falando, da gente melhorando, da gente aprendendo até mesmo a usar as ferramentas. Só que para a gente conseguir chegar no nível de domínio, e assim, sempre tem algo para aprender mais, não é que a pessoa já chegou lá e já sabe tudo. Não, sempre tem algo que a gente tem para aprender, para evoluir, para tornar melhor. Mas a gente, quando continua, a gente vai se aperfeiçoando. Então, assim, é um vídeo que eu não tirei do canal, muito pelo contrário, eu até indico, de vez em quando eu falo algum que tenha relação com essa associação de uma conta emocional, uma conta bancária emocional, porque já tem lá aquele vídeo. E eu gosto de ter lá ele como referência, até para ver, olha só que evolução, olha que bacana isso. E de ferramentas e tua edição. Sim, porque vai ficando mais espontânea, vai falando mais tranquila. Já vai aprendendo algumas técnicas de edição. Exato, e assim se começa a fazer. E o mesmo é para todos os outros quesitos, todos os outros canais que você vai realizar. Tem muita gente que ignora ainda o LinkedIn. Não, o LinkedIn não tem ninguém lá. Tem, e quem tá lá tá para business, tá para negócios, então uma rede social extremamente focada. Pra gente, porque geralmente a gente pensa no LinkedIn, a gente só vê a pessoa super bem sucedida ali, quem tá querendo entrar em tá querendo ser contratado, aí geralmente tem aquele... A sensação que a gente tem às vezes é que só tá ali quem quer entrar no jogo, entendeu? Quem tá procurando emprego. Isso. Como se fosse um classificadão. Exatamente. Parece que o LinkedIn é só quem precisa, entendeu? Só que não. Quem está utilizando só para isso, sim, é excelente. Então, por exemplo, lá na empresa, quando a gente vai recrutar, recentemente a gente esteve recrutando e o canal que mais nos mandou candidatos qualificados foi o LinkedIn. Então, sim, se você precisa, também utilize com esse fim. Funciona muito bem. Para nós, funciona muito bem e a gente vê para diversos clientes também. Agora, só para isso, aí você está subutilizando. Porque lá, saiba também seguir as pessoas ou empresas. Acho que muita gente não sabe que é possível seguir empresas no LinkedIn. Assim como a gente tem o perfil de empresa Instagram e Facebook, página específica, tem lá no LinkedIn. E qual a vantagem? E que daí lá eles vão estar compartilhando qual a vantagem dicas. Da gente seguir essas pessoas? Sim, porque daí vocês, tanto empresas ou profissionais que compartilham as suas dicas focadas em business. E você não vai ter todo aquele lazer e piadinhas genéricas que tem lá nas outras redes. De vez em quando até rolam uns memes lá, assim, mas focado com comportamento empresarial. Então, ela fica uma rede social mais limpa, no sentido que você não vai ter as outras intervenções que você tem nas demais.
ela vai estar sempre muito mais focada em negócios. Mas ainda para desenvolver isso em relação ao LinkedIn. Hoje, o maior ativo que nós temos é o tempo. O tempo é vida. E o que a gente pensa? A gente já tem tantas... seria mais uma rede social para estar ali alimentando, para estar ali... Mas aí focada no teu negócio. Quando você está focada em, eu quero, parte minha, trabalho. Eu estou consumindo. Tem muitas referências de profissionais muito top lá. Então vai de você também saber selecionar e seguir. Quem são as referências na minha área? Vou seguir essas pessoas para consumir, que dentro do lugar de eu ter que ir, vou no site A, vou no site B, Mas vou no site C. essas pessoas não estão, por exemplo, no Instagram, no YouTube, no Facebook? Algumas não. E por vezes, outras que podem estar, mas no Instagram, ela vai colocar também a academia que vai, a comprinha que está fazendo, vai ser a parte mais coloquial do dia a dia. E lá ela vai estar focada, compartilhando conhecimento. Então, é mais limpa. Neste momento eu quero absorver questões de mercado, quero absorver informações para mim. Então, eu vou no LinkedIn. A rede social que eu mais gosto de ficar andando assim é no LinkedIn. Olha, eu até nem sei onde está a minha senha. Vou entrar no LinkedIn, nem sei como é. Vai ressignificar tudo isso. Porque, por exemplo, no Insta, eu quero estar ali de boas, eu quero relaxar um pouquinho, passar os produtos, as coisinhas que eu gosto, dos outros temas coloquiais do meu dia a dia. Lazer, tá misturado ali muito do lazer. Eu já restringo bastante, tá? O meu consumo em rede social, TV, como eu digo, a minha rede favorita é o YouTube. Sim. Aquela aí que é para consumir realmente coisa mais, sabe? Aquela coisa de... O que tem de artigos interessantes no LinkedIn. Já teve casos de a gente publicar artigo e que daqui a pouco eu vejo um alto executivo de uma empresa, não vou estar aqui falando de quem e tal, mas assim, teve um alto executivo de uma empresa grande aqui no mercado que foi lá e comentou no nosso artigo. Então, olha só, que outra maneira eu conseguiria atingi-lo? Pelo Insta? Não, ele está lá para negócio sério. E a gente estava num artigo que a gente estava comentando muito sobre o comportamento humano, enfim, se identificou, gostou, compartilhou, comentou com a gente e criou uma relação. Interessante. Porque a gente não está lá para brincadeira. Show. Naquele LinkedIn não está lá para brincadeira. Então, tem esse lado de currículo? Tem, e que é ótimo. Ótimo para as duas partes, para a empresa e para o candidato, mas não é só isso. Quem utiliza só para isso está subutilizando ainda. Fê, a gente já está chegando, finalizando a nossa entrevista. É super rápida, geralmente é assim. Dá dica para quem está vendo, dicas de como a pessoa ela pode entrar. Se ela ainda está com receio em relação ao mercado digital, em relação a esse processo todo, quais são os passos, assim? O que ela pode fazer para ser inserida de uma maneira tranquila e entrar, de fato, nesse mercado? Aquela que parece assim, clichê que todo mundo fala, mas assim, primeira coisa, presta atenção em quem é o teu cliente, saiba realmente quem ele é, o que para ele é importante na hora que ele está comprando. É o primeiro passo. Não existe estratégia em canal nenhum que você vai fazer que vai gerar resultado se você não conhece quem é que te compra. E aí depois, algumas mudanças no comportamento que vieram de utilização de canal e tudo, vai usar as redes sociais que o cliente está? Vai, mas o vídeo que já era forte, tá mais ainda. Tem aí o que a gente chama de podcast. Podcast é o consumo de áudio, né? Tem crescido bastante. Tem crescido muito e é a próxima onda, né? Então, podcast, gente, é quando não tem a parte visual, a pessoa pode estar indo em deslocamento de um lugar para o outro e estar ouvindo. Vem muito forte. E aí, as lives, né? Que o pessoal já começou até a reclamar, tudo é live, tudo é live, tudo é live. Mas, na verdade, hoje pode ver que não é só mais do parte de ensino e que sim, vai continuar, né? Mas utilizar também para vender. Então, é leilão em formato de live ou muitas lives que é o vídeo mostrando e venda. Se você não faz ainda, coloca nas suas estratégias. WhatsApp, você pode usar o WhatsApp Business.
Você pode criar categorias lá, que daí não é aqueles grupos que todo mundo se vê, que todo mundo se enxerga, que daí todo mundo já pede para sair, foge, né? E ainda cria uma antipatia gigante com a marca. Medo. Então, não façam isso, realmente utilize de uma maneira, aprenda, tem muitas coisas aí no mercado disponível, gratuito, tutoriais de como usar o WhatsApp para business, para negócios. Você pode criar catálogo de produtos ali dentro. Em breve, com certeza, já vem a liberação para fazer a cobrança. Se não tem, mas tem tantos meios eletrônicos de pagamento. Utilize o canal de WhatsApp, então também para. Enfim, são muitas opções. Tem muita coisa. Gente, marketing digital, ele não é tão somente os canais de redes sociais. Canal digital é quando você chega num telefone no teu cliente, é quando tu chega no relógio. Aliás, hoje eu tô sem que eu deixei carregando a bateria, falei assim, mas hoje no relógio a gente está conectado o tempo inteiro. Verdade. Então, o marketing digital, que às vezes as pessoas me perguntam, o que é o marketing digital? É o vender via as redes sociais? Não, ele é muito mais aprofundado. É o contato com o cliente. Né? É onde você se relaciona Sim, com o cliente, você conhece mais dele, você se comunica com o teu cliente e também gera venda. Show, Fê. Que bom, eu te agradeço pelo nosso bate-papo, foi bem dinâmico realmente, passou muito rápido e a gente vai estar te convidando umas próximas vezes para a gente de repente pegar esses assuntos, são tão pontuais que cada um já dá um programa para a gente trazer dicas para o público. Fico feliz em compartilhar. E hoje nós ficamos por aqui no programa. Semana que vem nós temos mais novidades, sempre falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre beleza, sobre tornar as nossas vidas melhores. Um beijo e até semana que vem.